meus queridos, paz seja com todos. Eu sou o pastor Renato e o nosso momento de reflexão de hoje é sobre casamento. A nossa reflexão de hoje, ela está registrada no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 21. 22. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado como o lavar das águas por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Só esse verso 33, como ele diz aqui, portanto, cada um de vós amai a sua esposa. Esse é o conselho que dá para o marido. E a esposa trate o marido com todo respeito. Hoje nós vemos muitos casais, sejam eles da igreja ou sejam eles fora da igreja, pessoas que vivem bem, outras que não vivem tão bem. E um princípio básico que a palavra de Deus nos ensina é justamente esse tipo de relacionamento. É um relacionamento no qual não existe um melhor do que o outro. Existe sim um respeito mútuo entre os dois. A esposa respeitando o marido, obviamente sendo submissa ao marido que lhe ama, né? A esposa que tem um marido que é grosso, tem um marido que trata ela só com desdém, não tem por que ela ser submissa a um troglodita, não é? E assim como a um homem também, que é um homem que cuida da sua esposa, não tem por que essa esposa não ser submissa a ele, ou seja, respeitá-lo. E submissão aqui eu não quero dizer naquele negócio de que aonde o marido fala e a mulher abaixa a cabeça e tá tudo certo, né? Não é nesse sentido, mas no sentido sim de respeito. Por exemplo, se vocês estão num ambiente familiar, onde vocês estão entre amigos, jamais tire o seu esposo no meio dos seus amigos. O marido jamais tire a sua esposa em meio aos seus amigos ou em meio aos seus familiares, não desmerecendo um ao outro, mas não, cuidando sempre. A mulher zelando pela saúde do marido, pela aparência do marido, o marido também sempre motivando a esposa a estar bem, né? Não deixando ela sair aí sair toda desarrumada, toda descabelada, né? Porque ela é um reflexo do marido. Para quem olha a esposa ali, vai falar assim: nossa, esse marido dela não deve cuidar dela nem um pouco, né? Então, o relacionamento, para que ele possa dar certo, mediante aos conselhos bíblicos, ele é justamente nesse sentido. É no sentido de que um ter cuidado com o outro, né? No momento em que as crianças estão perto, elas vão olhar justamente para esse referencial familiar. Vai olhar para ver se o esposo, se o pai, no caso, trata bem a mãe, se a mãe trata bem o pai, porque ela vai levar essa bagagem depois para a vida dela. Agora, se ela vê sempre um marido que briga, um marido que xinga, uma mulher que grita o tempo todo também, obviamente que ela vai transferir toda essa bagagem, toda essa experiência justamente para o seu casamento logo mais à frente. E ela vai carregando essa bagagem, essa experiência familiar. Então,
a gente precisa aprender a respeitar. Eu mesmo, eu aprendi muito depois da minha conversão. Aprendi porque a gente pega muitas experiências, como eu falei, a gente tem muita bagagem das coisas que a gente vê, enfim, e não foram coisas boas que eu presenciei. Então, depois da minha conversão, quando eu aprendi com Cristo, eu comecei a ver a forma como um homem deve se portar, né? Deixando de ser o macho da espécie, mas realmente sendo um homem, aquele homem provedor, aquele homem que cuida da sua esposa, aquele homem que se preocupa com a sua esposa. Tem muitas falhas ainda, mas tenho procurado melhorar, e também tenho recebido da minha esposa o cuidado que um homem merece. E quando eu digo cuidado, eu não digo aquele cara que tem que ser mimado, que a mulher faz como se fosse a mãe dele, né? Leva o pratinho no sofá, faz cafunézinho, bota no colinho para fazer ninar, leva a mamadeirinha. Não, tô falando de esposa, não tô falando de mãe. Isso aí quem fazia era sua mãe. Por isso que a Bíblia já fala, deixar o homem a sua casa, seus pais, deixar tudo e unir-se à sua esposa. Se você casou, mas não sai da aba da mãe, meu querido, toma cuidado. Toma cuidado, assuma sua posição de marido, sua posição de pai, assuma a responsabilidade da sua casa e cuide da sua vida. Que essa semana você e eu possamos pensar nisso e saber se nós estamos vivendo realmente uma vida de acordo com o que Deus nos ordenou para que fizéssemos, que é o jeito que funciona, ou se nós temos vivido aí de qualquer maneira. Boa semana e que Deus abençoe.